Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos corrigir extraoficialmente a prova do PSS Técnico Eixo 1, Gestão e Negócios. É o tipo 4 da prova. Se você não tem esse tipo de prova, fique até o final. Pode ser que a sua pergunta ou resposta apareça em outro ponto da prova, apareça de maneira invertida, ok? A dinâmica será simples. Primeiro eu apresento a questão e aí no slide seguinte eu revelo a alternativa correta e explico o raciocínio. Nas questões mais complexas, vou mostrar mais de uma forma de chegar à resposta, destacando palavras-chave, armadilhas e conceitos que podem reaparecer em outras provas da FGV. O objetivo não é apenas conferir o gabarito, mas aprender a reconhecer o padrão de cobrança da banca. Vamos lá para a questão 1. Em resposta a preocupações expostas em reuniões anteriores, uma professora especialista em currículo, PEC, trouxe para a discussão com a coordenação diária de um curso técnico um texto sobre projetos e ações que proporcionassem aos estudantes possibilidades de agirem de forma mais livre, autônoma e independente, de acordo com as ideias propostas no livro Adeus Professor, Adeus Professora, Novas Exigências Educacionais e Profissão Docente, do Libânio, que foi lançado em 2025. A partir da discussão do texto, o grupo de coordenadores propõe as ações a seguir para aplicarem na escola em que atuam. Tá? A primeira delas é a construção de conceitos articulados com representações dos estudantes. A segunda é reconhecimento da diferença e da diversidade cultural. A terceira, coordenar atividades administrativas relativas ao fluxo de documentos da vida escolar. E a quarta, valorização do currículo entre conhecimento científico e funcionalidade na prática. Bom, antes de olhar qualquer alternativa como provavelmente certa, identifique o assunto central e o verbo de comando. Leia o enunciado, procure dados, relações de causa e efeito e palavras que limitem a resposta. Em seguida, compare as alternativas com o que o texto realmente afirma, evitando completar lacunas com suposições. Faça uma pausa no vídeo se quiser resolver sozinho. Eu sugiro que você escolha uma alternativa e formule em uma frase o motivo da escolha. Isso torna a correção muito mais útil, porque no próximo slide nós vamos comparar o seu raciocínio com o critério da questão. Se duas alternativas parecerem possíveis, procure a diferença mais específica entre elas. Normalmente é ali que a FGV coloca uma armadilha. Vamos lá. A alternativa correta nesse gabarito analítico é a letra B. Tá? Libânio ele associa ações emancipatórias à construção articulada do conhecimento, ao reconhecimento da diversidade e à relação entre conhecimento científico e prática. A atividade administrativa do item 3 não caracteriza por si uma linha de ação emancipatória. Pense em emancipação como um aumento da capacidade do estudante de compreender, relacionar e agir. Os itens 1, 2 e 4 caminham nessa direção, partem das representações do aluno, reconhecem diferenças culturais e ligam teoria à prática. Já coordenar o fluxo de documentos é necessário à gestão escolar, mas é uma tarefa administrativa, não é por si só uma ação pedagógica emancipatória. Outra forma de enxergar, pergunte se o item muda a relação do estudante com o conhecimento e com a sua autonomia. Os itens 1, 2 e 4 mudam. O 3 apenas organiza a rotina. Na hora da prova, uma estratégia eficiente é voltar ao comando e identificar exatamente o conceito que está sendo cobrado. Depois, elimine alternativas que tragam palavras absolutas, generalizações ou ideias que não parecem ou que não aparecem no caso. Mais importante do que memorizar a letra é guardar o critério. Se a banca mudar o exemplo, o conceito continua sendo o mesmo na sua cabeça, tá bom? Vamos lá para a segunda questão.
Em uma aula sobre políticas públicas de saúde, em uma turma do curso técnico em enfermagem, o professor fez aos estudantes uma pergunta que exigia um conhecimento elaborado do conteúdo. Um dos presentes apresentou uma proposta parcialmente correta, mas que demonstrava um entendimento apenas aproximado da pergunta. Aplicando uma das técnicas de Doug Lemove, em aula nota 10, o professor forneceu um feedback preciso sobre a resposta, evidenciando que faltava algo, e retornou a pergunta, esclarecendo partes referentes ao trecho não compreendido pelo estudante, a fim de que ele pudesse tentar novamente e buscar uma nova resposta. É muito bacana. Essa não tá difícil, não, né? Essa é fácil. Então, eh, a alternativa correta nesse gabarito analítico é a letra C, certo é certo, que significa não aceitar uma resposta apenas aproximada quando o estudante pode chegar à formulação correta. Então, o que que o professor faz? Ele reconhece o que está certo, aponta o que falta e pede uma nova tentativa. Uma forma simples de diferenciar as técnicas de Lemove é observar o que que o professor faz depois de uma resposta incompleta. Em certo é certo, ele não encerra a interação com quase isso. Ele preserva a parte correta e conduz o estudante até a precisão. Não é punição nem exposição do erro, é rigor acadêmico com oportunidade de correção. Exemplo: se o aluno diz que a inflação é quando as coisas ficam caras, o professor pode responder: você está no caminho. O que precisa acontecer com os preços, de uma forma geral, ao longo do tempo? Tá? Na hora da prova, uma estratégia eficiente é voltar ao comando, identificar exatamente o que o conceito está sendo cobrado, depois elimine alternativas que tragam palavras absolutas, generalizações ou ideias que não aparecem no caso. E aí, por fim, né, mais importante do que memorizar a letra é guardar o critério, tá bom? Então, por que guardar o critério? Porque se a banca mudar a pergunta, mudar os parâmetros da pergunta, você não vai esquecer isso, tá bom? É isso aí, vamos lá. Questão 3. Leia o parágrafo a seguir baseado nas ideias discutidas no livro Disciplina Positiva em Sala de Aula. A teoria da disciplina positiva afirma que a conexão é a crença por parte do aluno de que os adultos se importam com ele, como indivíduo e com o seu aprendizado. Com relação à conexão dos estudantes com a escola, analise as frases a seguir. Letra um, né, número um. Os estudantes apresentam um senso de aceitação e de fazer parte da escola. Número 2. Os estudantes se empenham em relação ao seu atual e futuro progresso acadêmico. Número 3. Os estudantes acreditam que a disciplina aplicada é justa e efetiva. A conexão positiva dos estudantes com a escola pode ser influenciada pela qualidade apresentada em. E aí a gente vai escolher qual que é a alternativa correta ou as alternativas corretas, tá certo? Bom, vamos lá. A resposta E é a correta e vamos explicar por quê, tá? A conexão com a escola envolve pertencimento, compromisso com o progresso acadêmico e percepção de justiça, efetividade da disciplina. Portanto, os três aspectos contribuem para a conexão positiva. Aqui há três dimensões da conexão: pertencimento, perspectiva, perspectiva no caso de progresso, né? E confiança na justiça das regras. Em outras palavras, o aluno ele precisa sentir: eu faço parte, vale a pena me empenhar. E as regras fazem sentido e são aplicadas de forma justa. É isso que o aluno tem que pensar. Por isso, não devemos reduzir conexão à simpatia pelo professor. Trata-se de vínculo com a experiência escolar como um todo. Na hora da prova, uma estratégia eficiente é voltar ao comando e identificar exatamente o que o conceito está sendo cobrado, tá? Depois elimine as alternativas que tragam palavras absolutas, generalizações ou ideias que não aparecem no caso, tá bom? Beleza. Vamos para a questão 4. Uma professora de ensino médio utilizou como estratégia pedagógica para auxiliar o aprendizado ativo em sua turma o StoryKit, que é um aplicativo que permite que os estudantes produzam um conteúdo interativo com facilidade e rapidez.
Os estudantes criam sua história e podem, a partir desse aplicativo, ter acesso a imagens, sons e animações para melhorar ainda mais a experiência do storytelling. A partir da análise da atividade descrita, é possível concluir que o uso do aplicativo em contexto escolar é capaz de proporcionar diferentes possibilidades de trabalho pedagógico de modo significativo. Deve ser evitado, pois eles servem como atalhos que impedem os estudantes de conhecerem todas as etapas da atividade. Impede que os estudantes criem suas próprias histórias, inibindo a criatividade e o protagonismo. Permite que cada estudante possa adaptar seus projetos, transformando o aparelho celular em uma ferramenta importante de aprendizagem. E, por fim, pode levar ao aumento da exposição a conteúdos nocivos ou hostilidades, o que afeta negativamente o bem-estar dos estudantes. Vamos lá para a resposta, então. Resposta é a alternativa A. Eh, o exemplo ele mostra que aplicativos podem ampliar as possibilidades pedagógicas e tornar a produção mais significativa, combinando texto, imagem, som e animação. A conclusão mais abrangente é a alternativa A. A armadilha é escolher uma alternativa muito específico. O caso mostra a criação multimídia pelo estudante, mas a conclusão pedagógica mais ampla é que o aplicativo abre diferentes possibilidades de trabalho significativo. A alternativa B parece atraente porque fala em adaptação de projetos, porém extrapola o que o texto permite afirmar. Em prova da FGV, confira a conclusão que é sustentada diretamente pelo caso, sem acrescentar uma promessa que o enunciado não demonstrou, não demonstrou, tá bom? Beleza, vamos lá. Questão 5. Uma professora do curso técnico de eletrônica estava trabalhando um conteúdo complexo com a turma e percebeu que eles interagiam pouco, evitando responder de modo que ela mesma precisasse respondê-las. Para avançar a discussão, na aula seguinte, ela propôs uma mudança na aula. Ela faria as perguntas e daria alguns minutos para os estudantes pensarem sobre o que foi perguntado e escrevessem suas respostas. Essa mudança de estratégia permitiu que a professora lesse as respostas dos estudantes enquanto escreviam e escolhesse uma resposta mais parecida para indicar a discussão coletiva, tá? Vamos lá, agora é a gente identificar aqui quais as técnicas foram utilizadas. Bom, a técnica utilizada foi a alternativa C, todo mundo escreve. Todos registram uma resposta antes da discussão, isso aumenta a participação e permite o professor observar o raciocínio dos estudantes e selecionar uma descrição. Tá? Então, em todo mundo escreve, todos registram uma resposta antes da discussão. Isso aumenta a participação e permite ao professor observar o raciocínio dos estudantes e selecionar contribuições para o debate. O núcleo da técnica é transformar pensamento em registro. Quando todos escrevem, o professor deixa de depender apenas dos alunos que levantam a mão. Tá? Isso aumenta a participação cognitiva e cria evidências do raciocínio da turma. Depois, ele pode selecionar respostas presenciais para discussão. Tá? Atenção, sem escapatória, tá? É outra técnica voltada a não permitir o não sei, que o não sei encerre a sua participação, né? Por isso não é a melhor descrição desse caso, tá? Na hora da prova, uma estratégia eficiente é voltar o comando e identificar exatamente o conceito que está sendo cobrado. Olha, galera, sinceramente, nessa resposta aqui eu fiquei em dúvida, tá? Eu fiquei em dúvida entre o certo é certo e o sem escapatória, tá? Mas vamos lá. Vou presumir que a C tá certa, mas eu fiquei com um pezinho na sem escapatória também, tá? Confesso a vocês aí que eu fiquei meio em dúvida. Vamos ver o gabarito oficial, né? Questão 6. Leia o trecho de uma proposta de um projeto coletivo promovido por um grupo de professores integradores em uma escola de ensino técnico integral.
para pesquisar e desenvolver tarefas com o intuito de facilitar a comunicação para pessoas com deficiências auditivas e visuais, baseada nas ideias de organização escolar propostas por José Carlos Libânio. Eh, Tema geral: comunicação tecnológica para pessoas com algum tipo de deficiência, componentes curriculares, matemática, língua portuguesa, turismo, educação física e projeto de convivência. Turmas, terceiro ano do ensino de turismo, A, B, C e D, tá? Durante estimativa, duração da estimativa, 3 semanas, que é no segundo bimestre, tá? Essa proposta revela uma prática que é o seguinte. Vamos lá. Experimental, expositiva, operacional, organizacional ou sistematizadora? Esse é o que ele quer saber, né? Vamos para a correção, então. A alternativa correta nesse gabarito analítico é a letra D. O projeto articula diferentes componentes curriculares em torno de um tema comum que promove intercomunicação de saberes, atitudes e valores. Essa integração caracteriza uma prática organizacional voltada à interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade não significa apenas colocar várias disciplinas no mesmo documento. É preciso haver um problema ou tema comum que exija diálogo entre saberes. O projeto sobre comunicação para as pessoas com deficiência mobiliza matemática, língua portuguesa, turismo, educação física e projeto de convivência em torno do mesmo objetivo. Por isso, a alternativa organizacional é a mais adequada. A articulação de saberes, atitudes e valores. Na hora da prova, uma estratégia eficiente é voltar ao comando e identificar exatamente o que o conceito está cobrando, tá bom? Beleza, muito bom. Vamos para a questão 7. Um professor do curso técnico em meio ambiente propôs aos seus estudantes uma questão no início da aula. Como podemos resolver a questão da degradação ambiental utilizando gestão de resíduos? Depois de estabelecer um problema e uma solução inicial para ele, o docente e a turma prosseguiram para outros questionamentos. Por exemplo, como é possível, além de gerir a separação do lixo, promover o consumo consciente? Uma vez encontradas soluções para novos problemas apresentados, o professor continuou a aula apresentando novos questionamentos ao grupo de estudantes e, de modo a aprofundar o debate sobre o tema, checagem juntas da solução completa, tá? Beleza. Vamos para a correção da questão 7. A alternativa correta nesse gabarito analítico é a letra E, diagrama de 5 porquês. É... Porque ele parte de um problema e o aprofunda por sucessivos questionamentos com como ou porquê, explorando causas, subproblemas e novas possibilidades até uma solução mais completa, tá? Os 5 porquês, eles funcionam como uma escada de aprofundamento. Então começamos, com um problema aparente e perguntamos sucessivamente, por que ele ocorre até chegar às causas. O enunciado também usa perguntas de aprofundamento para sair da solução inicial e construir uma solução mais completa. Mesmo que apareça como, a lógica é a mesma, não aceitar a primeira resposta como suficiente. Tá bom? É isso aí. Vamos lá então. Vamos para a questão 8. Uma professora do ensino técnico da área de gestão e negócios apresentou aos estudantes um artigo sobre os impactos da globalização na produção agrícola brasileira. Após a leitura compartilhada com todos, dividiu os estudantes em pequenos grupos e entregou a eles a ficha a seguir, solicitando que trocassem informações entre os colegas do grupo. As fichas continham os seguintes itens: principais ideias do texto, seu ponto de vista do texto, a síntese coletiva do seu grupo. Tá? A estratégia de leitura proposta pela professora
possibilita a reflexão sobre diferentes perspectivas de um texto, mobilizando algumas competências. Analise as competências a seguir, identificando quais delas se relacionam à estratégia de leitura proposta. Então, seria a síntese? Seria a análise textual? Seria a leitura compreensiva do texto? Ou seria o estabelecimento de posicionamento pessoal referente ao texto ou autor? Tá? Então, qual dá ou qual das alternativas você acha que está correta? Pode ser mais de uma, tá? Conforme mostra aqui, tá? Beleza? Vamos lá então. A resposta correta é a alternativa E. Tá? A estratégia, diferentes perspectivas de um texto, mobiliza leitura compreensiva, posicionamento pessoal, análise textual e síntese. Logo, estão presentes as quatro competências listadas. Observe a ficha. Principais ideias. Exige compreensão e análise. Seu ponto de vista exige posicionamento. Síntese coletiva exige síntese. Portanto, as quatro competências aparecem. Uma maneira de resolver questões desse tipo é mapear cada campo da atividade para a competência correspondente. Em vez de julgar as alternativas de forma global, na hora da prova, uma estratégia eficiente é voltar ao comando e identificar exatamente o que o conceito está pedindo, o que está sendo cobrado, tá? Depois, elimine as alternativas que tragam palavras absolutas, generalizações ou ideias que não aparecem no caso, tá bom? Muito bem. Vamos para a questão 9. De acordo com Bachy e Morin, na obra Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórico-prática, a personalização, do ponto de vista do educador e da escola, deve ser entendida como o encontro de modelos de ensino híbrido com soluções eficazes, ou deve ser entendida como o apoio constante tecnológico às famílias dos estudantes com dificuldades? Ou deve ser entendida como o movimento, aliás, como um incentivo de projetos de curadoria e mentoria para todos na escola? Ou deve ser entendida como o movimento de ir ao encontro das necessidades e interesses dos estudantes? Ou, por fim, deve ser entendida como um modelo de construção de projeto pedagógico voltado para os interesses da escola. Muito bem, vamos lá. Agora, vamos para a correção, então. A alternativa correta nesse gabarito analítico é a letra D. Personalizar significa aproximar o ensino das necessidades, interesses e percursos dos estudantes. Não se reduz ao uso de tecnologia, nem um modelo específico de ensino híbrido. Personalização é adequar caminhos, recursos, ritmos ou propostas às necessidades e interesses dos estudantes. Tecnologia pode ajudar, mas não define personalização, tá? Ensino híbrido também pode ser personalizado, mas uma coisa não é sinônimo da outra. A palavra-chave do enunciado é do ponto de vista do educador e da escola. O movimento é ir ao encontro das necessidades e interesses dos estudantes. Na hora da prova, uma estratégia eficiente, como eu sempre digo, é voltar ao comando e identificar exatamente o conceito que está sendo cobrado, tá bom? Muito bem. Questão 10. Antes de olhar qualquer alternativa como provavelmente certa, identifique o assunto central e o verbo do comando, tá? Então, leia o enunciado, procure dados, relações de causa e efeito e palavras que limitem a resposta, tá? Em uma reunião pedagógica, o coordenador de gestão pedagógica, o CGP, sugeriu aos docentes que utilizassem em suas aulas técnicas a técnica virem e conversem, uma discussão curta em pares, proposta por Lemove no livro Professor Nota 10, afirmando que essa prática oferece muitos benefícios. Após o estudo sobre a técnica, pediu aos docentes que analisassem as frases a seguir, verificando se as alternativas eram verdadeiras ou falsas. A primeira é: a técnica é uma ótima alternativa
para quando a turma parece travada, com pouco engajamento durante a aula. Verdadeiro ou falso? A técnica Vira em Conversem permite que o professor ouça as conversas e escolha comentários valiosos para iniciar a discussão. Verdadeiro ou falso? Essa técnica auxilia o aumento da disposição dos estudantes mais relutantes em falar em ambientes maiores. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. De acordo com a resposta, as três alternativas estão corretas. As três afirmações descrevem benefícios do vir em conversa, né? Ou seja, destravar a participação, permitir ao professor ouvir ideias antes da plenária e aumentar a segurança dos estudantes relutantes em falar para o grupo inteiro. Vir em conversem reduz o custo emocional de participar. Antes de falar para a sala inteira, o estudante testa sua ideia com o colega. Isso ajuda turmas travadas, permite ao professor circular, ouvir raciocínios e dá segurança a quem reluta em falar em público. As três afirmações, portanto, descrevem efeitos coerentes da técnica. Tá bom? Muito bem. Em uma aula sobre recrutamento e seleção de pessoas, um professor de ensino técnico propôs à turma uma simulação do processo de recrutamento que deveria incluir todas as etapas a seguir. A primeira delas, né, lembrando que isso não está na ordem, né? O objetivo aqui da questão é ordenar esse processo, tá? Então, o primeiro é aqui colocado a convocação dos candidatos selecionados e realização dos testes dinâmicas de grupo para verificação das competências dos candidatos, tá? Depois, mapeamento das competências desejadas para definir um perfil. Recepção do candidato selecionado com ambiente inicial e treinamento para o exercício do cargo. Análise do currículos considerando o perfil desejado, a triagem dos que atendem esse perfil. Após a seleção do candidato pela área, preparação e envio da comunicação dos resultados aos candidatos em geral e ao candidato selecionado, o qual recebe também a oferta de trabalho e informações sobre os benefícios. E, por fim, a divulgação da vaga em portais de recrutamento e seleção. Então, o que a gente tem que fazer? Ordenar isso aqui de maneira correta, a atender de fato o que pede um processo de seleção, de recrutamento e seleção de pessoas. Tá? Então, por exemplo, eh, a gente poderia falar que a gente começa um processo de seleção mapeando as competências desejadas. Né? Então, por exemplo, primeiro eu vou mapear as competências que eu quero, né? Eu vou definir o perfil que eu quero, tá? Beleza. Depois de definir o perfil que eu quero, né? O que eu vou fazer, tá? Eu vou divulgar a vaga, tá certo? Eu vou divulgar a vaga em portais de recrutamento e seleção em redes profissionais. E depois disso, então, beleza, fiz o mapeamento, né, das competências desejadas e defini o perfil que eu queria. Tá, depois divulguei minha vaga, tá? Depois de divulgar a vaga, o que eu faço? Eu analiso os currículos, né? Eu vou receber vários currículos, analiso os currículos considerando o perfil desejado e triagem dos que atendem a esse perfil, tá? Analisei os currículos? Beleza. O que eu vou fazer? Vou convocar os candidatos selecionados e fazer testes e dinâmicas de grupo para verificar as competências de cada um deles. Tá certo? E depois? O que eu faço depois? Depois eu posso fazer, após a seleção pela área, a preparação e envio da comunicação dos resultados. Tá? Então, vou comunicar os que não passaram, e o que passou, vou fazer a proposta eh, de aceitar ou não a vaga. Tá? Beleza? Então, se a gente seguir essa ordem, e aí, por fim, né, a gente vai fazer o quê? A recepção do candidato selecionado
com a ambientação inicial e o treinamento para exercício do cargo, tá? Faz sentido essa ordem, não faz o que eu coloquei aqui? Então, se for essa ordem, seria a alternativa B, né? Tá bom? Beleza. É, Então, de fato, é a alternativa B nesse gabarito analítico, é a letra B. Primeiro define-se o perfil, as competências desejadas, depois divulga-se a vaga, faz a triagem, currículos, dinâmicas, né? E aí segue toda essa sequência que eu falei ali, tá? A alternativa estava correta. Bom, vamos em frente então. Questão 12. Em uma aula sobre atualidades, um professor explicou que as organizações enfrentam diversas pressões no mundo globalizado. Ele destacou que a abertura dos mercados e a forte concorrência afetam a lucratividade das empresas de formas diferentes, dependendo de fatores como o poder da moeda, as políticas do governo, as restrições econômicas e os subsídios a certos setores. Nesse cenário, dotado de complexidades, uma decisão econômica de um país com uma moeda forte, um poder de compra, por exemplo, pode impactar mais negativamente empresas que estão sediadas em países de moeda mais fraca. Outras pressões se referem às exigências das partes interessadas, os stakeholders, no que as organizações fazem. Essas pressões envolvem transparência, reconhecimento dos erros ou dos prejuízos que, porventura, essa atividade produtiva ou tomada de decisão pode ter gerado e as ações para reparação dos danos causados, pensando nas gerações atuais e nas gerações futuras, tá? E aí ele diz aqui assim o seguinte: a pressão por atitudes mais éticas e transparentes das organizações reflete uma questão de responsabilidade corporativa, que exige que elas pensem suas orientações considerando suas ações ao longo do tempo. Por quê? As diferentes configurações econômicas e de poder dos países alteram as condições de concorrência de mercado global e podem levar as empresas locais a competirem com organizações internacionais eh, em desvantagem, tá? E aí ele pergunta aqui, né, como que essas questões aqui se relacionam, né? Beleza, tá? Então a alternativa correta nesse gabarito é a letra A. As duas asserções são verdadeiras, mas tratam de pressões distintas. A letra A explica desigualdades competitivas no mercado global, não justifica a exigência ética e de responsabilidade corporativa apresentada em 1, tá? Na questão, na alternativa 1. Questões de asserção exigem duas análises separadas. Primeiro, é verdadeira? Sim, porque a responsabilidade corporativa envolve ética, transparência e consideração dos impactos. Segundo, 2, é verdadeira? Sim, porque diferenças econômicas e cambiais alteram a competição. Terceiro, 2 explica né? Não, não explica. Ela explica a pressão competitiva, não a origem da exigência ética. Então, verdadeiras, portanto, elas são verdadeiras, mas sem uma relação de justificativa, tá? Beleza? Ótimo. Agora vamos para a questão 13. Uma organização percebeu que os índices de reclamações sobre a qualidade de seus produtos estavam aumentando. Preocupada em identificar as causas, a área de produção adotou algumas ferramentas da qualidade para identificar falhas e aprimorar processos. Uma das ferramentas da qualidade adotadas consiste em identificar possíveis causas raízes que garantem alguma falha no processo produtivo, considerando categorias como máquina, material, método, mão de obra, medida e meio ambiente. Essa ferramenta de qualidade é denominada lista de verificação, fluxograma, diagrama de causa, efeito gráfico de dispersão ou histograma. Galera, isso aqui é o diagrama de causa e efeito, né? Isso mesmo, letra C. As categorias máquina, material, método, mão de obra, medida e meio ambiente formam os 6M, né? O diagrama
de Ishikawa, né, também chamada diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe, né? Os 6M são categorias clássicas de Ishikawa: máquina, material, método, mão de obra, medida e meio ambiente. O objetivo é organizar causas possíveis de um problema antes de investigar quais realmente contribuem para o efeito observado, tá? Visualmente, imagine uma espinha de peixe, uma espinha de peixe, tá? O problema fica na cabeça. E as grandes categorias formam os ossos. Na hora da prova, a estratégia eficiente é voltar ao comando e identificar exatamente o que o conceito está cobrando, tá bom? Beleza? Vamos lá. A Dell, empresa de computadores pessoais, é conhecida por focar na qualidade e no controle do seu processo produtivo, tomando muito cuidado com os custos componentes dos seus produtos. No século XX, observando o cenário que se apresentava cada vez mais competitivo em seu ramo de atuação, a empresa decidiu eliminar uma camada da sua rede e passou a vender diretamente os produtos eh, e computadores pessoais que fabricava para os seus consumidores, né? Então cortou a camada ali do intermediário, do distribuidor, tá? Eh, no início, a ideia era cortar custo, mas essa mudança trouxe para a Dell outros benefícios. Dentre eles, no início, a ideia era cortar custos, mas a mudança trouxe para a Dell outros benefícios, dentre eles o contato direto com o consumidor, que permitiu à empresa conhecer suas necessidades antes da concorrência. Para potencializar esse benefício, a empresa criou sistemas de informação com o registro de todas as interações, consultas, comentários, sugestões de melhoria, entre outras coisas, eh, do cliente com a Dell, tá? Desde a compra até qualquer pedido de manutenção. Com isso, passava com rapidez e precisão a sua equipe de criação de demanda e os desejos dos clientes. Resultado, produtos aprimorados, focados no que os consumidores queriam. Qual o nome dado a esse processo que foi objeto de reformulação por parte da Dell e trouxe benefícios descritos no texto? Agora vamos à correção da 14. A alternativa correta nesse gabarito analítico é a letra E. E olha que nós falamos sobre isso na nossa revisão de ontem, hein, galera? Que coisa linda! A Dell alterou a sua cadeia de suprimentos ao eliminar intermediários e vender diretamente ao consumidor. Além da redução de custos, o contato direto gerou informação sobre a necessidade, as necessidades do cliente e acelerou melhorias nos produtos. A mudança da Dell não é apenas redução de custos, ela redesenha o fluxo entre fabricante, intermediários e consumidor. Ao vender diretamente, a empresa altera a cadeia de suprimento e ganha informação do cliente. Isso mostra porque gestão de cadeia de suprimentos não é só logística física, envolve também relacionamento, informação, fornecedores, canais e coordenação do fluxo até o consumidor. Na hora da prova, uma estratégia eficiente é voltar ao comando e identificar exatamente o que o conceito está pedindo, o que está sendo cobrado, tá bom? Isso aí, muito bem. Questão 15. Uma empresa multinacional analisou um estudo sobre o futuro da liderança e concluiu que a dinamicidade e a complexidade das mudanças são duas das principais características do cenário globalizado atual. Nesse cenário, alguns desafios concernentes à liderança nas organizações se fazem presentes, como os processos de internacionalização que demandam trabalho em outros ambientes culturais e a tendência da expansão da economia em países como o Brasil. Essa realidade pressiona as organizações para terem mais profissionais aptos ao exercício da liderança em um curto espaço de tempo. Esses novos líderes devem ter habilidades para compreender os distintos contextos em que a atuação, em que atuarão, para abarcar os diferentes insumos e perspectivas que obterão de seus liderados, visando
construir novos indicadores e dinamizar os processos de crescimento organizacional, respeitando as peculiaridades regionais. Muito bem, vamos lá. Aí ele vem aqui com algumas alternativas, né? Uma alternativa para enfrentar o desafio de multiplicidade de cultura é ampliar o perfil de competências de líderes, né? E dos futuros líderes, dos líderes e dos futuros líderes, para que consigam liderar a construção de indicadores e processos considerando diferentes contextos. Por quê? O mais importante na liderança atual da organização que atuam em diversos países é ter pessoas com pulso firme para gerenciar e manter indicadores em processos locais já existentes e consolidados, protegendo-os de influências culturais externas. Essa segunda opção está meio duvidosa, hein? Pulso firme atualmente. Olha, galera, sinceramente, eu tenho aqui no meu canal alguns cursos. Eu trabalho principalmente em matemática, mas já ministrei aulas de gestão de pessoas também. E pulso firme saiu de moda faz muito tempo, tá? Não existe esse negócio de pulso firme em empresa, não. Pulso firme você tem que ter para tocar gado e olha lá. Beleza? A alternativa correta nesse gabarito é a letra C. A liderança global exige ampliar competências para compreender contextos culturais diferentes. A asserção 2 contradiz essa necessidade ao defender rigidez e proteção dos indicadores locais contra influências culturais. A primeira asserção está alinhada ao texto. Ambientes multiculturais exigem repertório maior do líder. A segunda vai na direção oposta ao defender o firme que mantém indicadores locais protegidos de influências externas. Em um contexto global, a competência central é justamente compreender e integrar diferentes contextos. Portanto, um é verdadeira e dois é falsa, tá bom? É isso aí. Muito bem. Questão 16. Em uma aula sobre educação financeira, uma professora discutiu com a sua turma uma reportagem sobre a situação de endividamento das famílias brasileiras e suas consequências em várias áreas da vida do cidadão, como saúde física e mental, destacando que o problema afeta as finanças e a dignidade das pessoas. A turma discutiu também as atuais iniciativas para enfrentar o problema, como o projeto de lei número 2944 de 2022, que propõe redefinir a porcentagem do salário que não pode ser comprometida na negociação de dívidas ou obtenção de créditos. Para aprofundar essa discussão, a professora propôs que os estudantes destacassem os pontos de conexão entre enfrentamento e prevenção de superendividamento e dos direitos do consumidor. Os pontos que os estudantes apontaram corretamente são os seguintes. Primeiro, garantir um mínimo existencial à prevenção e combate ao assédio do consumo e educação financeira como um direito básico. Bacana, tá? A outra proposta foi a seguinte: a ampliação dos limites de juros e a cobrança das organizações, o combate às ligações telefônicas abusivas e a educação financeira como um direito acessório. Não sei se a educação financeira pode ser um direito acessório, não, viu? O direito de ter um preço visível, isso a gente já tem, né? A garantia de um mínimo existencial, e a proteção para que as organizações garantirem um mínimo de retorno de crédito. AD, a garantia de um mínimo existencial, tomando por base o salário mínimo, a educação financeira e ensino superior e a limitação da concessão de crédito a negativados. Não faz sentido a educação financeira só no ensino superior, porque é uma parcela muito pequena chega ao ensino superior. Se você pegar o pessoal que prefere fazer só o ensino técnico e ir para o mercado de trabalho, eles não precisam de educação financeira? Claro que precisam. Então, a educação financeira tem que ser na base, não no ensino superior. Tá? Vamos lá? Então, a alternativa A é a correta. A prevenção do superendividamento envolve prevenção do mínimo existencial, combate a assédio de
consumo e educação financeira. Esses elementos se conectam à proteção e aos direitos básicos do consumidor. Mínimo existencial é a parcela de renda que deve permanecer disponível para necessidades básicas e vida digna. Então, prevenir o superendividamento não é apenas renegociar dívida, envolve informação, educação financeira, proteção contra assédio de consumo e crédito responsável. Por isso, a alternativa A reúne elementos coerentes com os direitos do consumidor. Muito bem. RGB, casado, pai de 3 filhos, né? Quem que é RGB? Rogério Gabriel Batista? Vamos, pode ser, né? É um microempresário, dono de uma papelaria. Nos últimos 2 anos, devido a problemas familiares e a queda de vendas na papelaria, passou a fazer uso de forma intensa do cartão de crédito e o cheque especial. Tanto os pessoais quanto os da empresa, tá? Para cobrir o quê? Despesas básicas mensais da sua casa. Querendo entender melhor sua situação, procurou um escritório contábil que fez o levantamento contábil e informou o fluxo de caixa e o balanço patrimonial a seguir. Bom, tem um fluxo de caixa lá com receitas mensais disponíveis de 6.000, despesas mensais operacionais básicas de 4.500, dívidas e compromissos financeiros mensais de 4.800. Tem um balanço patrimonial de ativos, um carro antigo quitado e no valor de 15.000, e passivos ele tem dívidas de 115.000 e patrimônio líquido de menos 100.000. Ele tem um patrimônio líquido descoberto, né? O passivo descoberto que chama, né? Quando o patrimônio líquido está negativo, né? Muito bem. Vamos lá, vamos analisar isso, né? Sobre a situação atual de RGB, conclui-se que a solução imediata para o microempresário ficar solvente seria vender seus ativos para cobrir os passivos, tá? O microempresário apresenta como resultado mensal um superávit de 3.300. Não faz sentido nenhum, né? Ele está devendo até a alma dele ali. É, o orçamento mensal do RGB viabiliza o custeio de despesas e subsistência e das de sua família. Também não faz sentido, porque o, o que ele está gerando de fluxo ali está ficando um saldo negativo todos os meses, tá? E está aumentando o passivo a descoberto dele, tá? Então, se ele não reorganizar essas contas, ele não vai para frente, tá? O patrimônio líquido evidencia que a sua empresa está saudável. Não está, o patrimônio líquido é negativo, tá? Preste atenção no sinal, o que favorece uma tomada de empréstimos com juros baixos para quitar as dívidas, né? Se de fato estivesse saudável, seria uma boa ideia, mas o patrimônio líquido dele está negativo, tá? Então não faz sentido, né? Ele não consegue tomar empréstimo nessa situação que ele está hoje, tá? E aí, microempresário está insolvente, porque mesmo vendendo todo o seu ativo, não tem recurso para saldar a dívida, tá? Então, essa é a alternativa mais adequada, tá? Então, é, infelizmente, a empresa, né, não tem jeito, é vender o que tem, parar a operação ou tentar conseguir um aporte aí através da entrada de um sócio, se a empresa conseguir gerar pelo menos um lucro operacional, né? Se a empresa for rentável e estiver passando por dificuldades, pode ser que a entrada de um sócio ajude a organizar as coisas, né? Agora, se o negócio é inviável, se não faz sentido, né? É encerrar e acabou, né? Foi bom enquanto durou, tá? Então, a alternativa correta é a letra E, né? As dívidas totalizam 115.000 e os ativos apenas 15.000. Mesmo liquidando todo o ativo, permaneceriam 100.000 de passivos sem cobertura, tá? Isso caracteriza insolvência patrimonial, tá? Então, há duas leituras financeiras, é, há duas leituras, né? Uma financeira e uma patrimonial, tá? No mês entram 6.000 e saem 4.500 de despesas básicas, mais 4.800 de compromissos financeiros
da empresa, tá? Então, o fluxo já é negativo em 3.300. No patrimônio, há 15 mil de ativos e 115 mil de passivos, gerando patrimônio líquido de menos 100 mil. Então, mesmo vendendo o carro, sobrariam 100 mil em dívidas. Portanto, a insolvência é muito evidente, né? Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Questão 18. A reputação é considerada uma das principais medidas de sucesso de uma organização, só ficando atrás da qualidade dos produtos e serviços. As organizações que pensam em cuidar da marca encontram mais um desafio nos tempos de hoje, como gerenciar sua imagem em tempos nos quais a IA gera respostas e impacta na forma que as marcas aparecem no mundo digital. Uma gestora de agência de publicidade focada nessa questão de gerenciamento de marcas, afirma o seguinte: a reputação vai continuar sendo uma construção humana, mas é importante o quê? Que as empresas se lembrem de que, mesmo quando a marca não fala, alguém fala por ela. E esse alguém pode ser um algoritmo, tá? Beleza. Diante disso, com base no contexto apresentado, as organizações que desejam gerenciar sua reputação na era digital devem concentrar-se nas seguintes características essenciais. A primeira delas, velocidade da resposta, gestão ágil e transparente, compreensão de como inteligência artificial funciona. Essa é uma boa candidata aí a resposta, viu? Lembra muito aquele caso da fabricante do Tilenol lá, né? Que teve um produto envenenado, né? Eh, assim, isso foi em 1980 e alguma coisa, e a primeira coisa que ela fez foi orientar todo mundo a não tomar a medicação, né. Ela não estava preocupada com prejuízo, ela estava preocupada com as pessoas de fato, né. Isso foi muito houve uma gestão muito ágil e transparente da parte dela, né, o que certamente influenciou na reputação da empresa. Segundo, contratação de influenciadores com base no seu número de seguidores, divulgação seletiva de informações favoráveis, reforço às estruturas burocráticas. Isso é tentar manipular o mercado, né? Porque primeiro você está contratando uma pessoa que tem muitos seguidores, né? E que eventualmente isso não garante que ela tem boa índole, né? Não que eles têm má índole, eu não estou falando isso. Estou dizendo que não é porque tem muito seguidor que tem boa índole, tá? Segundo, divulgação seletiva de informações favoráveis. Eu vou falar só o que eu quero, o que eu acho bonito. O que não é bonito eu vou esconder. Aí a gente não está sendo transparente, né? Então essa não é uma alternativa boa. Gestão centralizada, verticalizada, investimento em software, hardware, desconto massivo dos produtos. Faz sentido, né? Comunicação direcionada aos algoritmos, diversas demandas simultâneas, gestão tradicional para agilizar tomada de decisão, sem perda do foco da meta, redução de investimentos em marketing, comunicação de massa, aumento de uso de IA e insubstituição ao ser humano. Complicado, né? Vamos ver aqui a resposta certa, então. Bom, a letra A é a resposta certa, né? Na era digital, a reputação exige respostas rápidas, gestão transparente e compreensão de como os algoritmos de IA influenciam a visibilidade das marcas. Ocultar informações ou substituir a gestão humana por IA não resolve o problema. Reputação digital ela é construída por comportamento organizacional, não por manipulação de algoritmo. A empresa ela precisa responder com velocidade, transparência, coerência, além de compreender como IA e algoritmos influenciam a circulação e visibilidade das informações, tá? Outra forma de pensar tecnologia muda o ambiente da reputação, mas a confiança continua dependendo das decisões humanas, tá? De comunicação, especialmente comunicação com responsabilidade, tá certo? Muito bem. Beleza. O dono de uma empresa de fibra ótica enfrentava dificuldades de caixa. As vendas não crescem
ou não cresciam eh, na proporção dos compromissos financeiros com os fornecedores. Então ele decide desenvolver um programa para captar novos clientes, implantar ações de incentivo aos funcionários, com o objetivo de motivá-lo para alcançarem as metas. Feito seu plano, o dono convocou os funcionários em situação de liderança e compartilhou seu programa, convidando-os a seguirem a sua visão e incentivarem os liderados a se dedicarem para alcançar as metas. Mostrou alguns indicadores que gostaria de ter, levantou outros com os líderes e combinou de realizar uma reunião em 30 dias para verificar os resultados das ações. Ao final do período, foi verificado que os resultados foram positivos. O dono realizou premiações pelo empenho de todos, fez ajustes na rota e seguiu com seu plano de crescimento, com novas metas para os próximos meses. Muito bem. Aí eu tenho aqui a coluna um que fala de controle, direção e planejamento, e tem a coluna 2 que fala do que está associado à coluna um, tá? Então, por exemplo, o empresário compartilhou com os funcionários a situação e o programa que pretendia implementar, dando direções claras sobre o que espera deles e quais eram as metas de cada setor. Isso tem relação com controle, direção e planejamento. A letra B, selecionou indicadores necessários para avaliar o sucesso do programa e um prazo para verificar os resultados. Então, isso aí tem relação com controle, direção, o planejamento, né? E o C, analisou problemas da empresa, identificando que o que precisava ser feito, e organizou ações específicas para chegar ao resultado esperado. Muito bem, vamos lá. A alternativa correta é a letra B. Controle corresponde ao acompanhamento por indicadores. Direção é orientar e mobilizar pessoas. E planejamento é diagnosticar definições, ações e metas. Assim temos um B2A3C. Tá? Planejamento pergunta o que faremos e para onde vamos. Direção pergunta como mobilizar as pessoas para executar. E controle pergunta: os resultados estão de acordo com o esperado? Então, no caso, analisar o problema e organizar as ações é planejamento. Compartilhar a visão e orientar funcionários é direção. E escolher indicadores e verificar resultados é controle. Tá bom? Vamos lá. Quando for fazer o seu plano de negócios, não faça simplesmente por fazê-lo. Faça com capricho, faça-o bem. Lembrando que as pessoas que analisarão não conhecem você, julgarão acerca do que estiver escrito no plano, tá? Então procure apresentar a sua ideia com clareza, com correção gramatical, com boa qualidade visual e seja direto. Evite encher linguiça e sustente as suas afirmações fazendo a diferença com persuasão, tá bom? Seguindo essas orientações, Maria elaborou uma proposta para conseguir recursos e levar adiante sua ideia de vender doces veganos. Procurou atingir a proposta com atenção e esmero, né? Aliás, procurou redigir, né, a proposta com atenção e esmero, né? Criou uma logomarca própria, contou sua inspiração e história de vida de forma objetiva e convincente, trazendo elementos que evidenciam sua capacidade de produzir doces. Verificou sua redação e anexou diversas fotos com as ideias de doces que deseja fazer. De modo que o plano ficou com 40 páginas, das quais 50% foram dedicadas a instruções dos produtos, ilustração dos produtos, como fotografias do conjunto de doce, diversos ângulos, tá? Ao apresentar a sua estratégia, escreveu: a estratégia Vegan Doce é produzir doces com qualidades para atender aos desejos e às expectativas dos nossos clientes. Muito bem, vamos lá. Vamos para a continuação aqui, então, da questão 20. Aqui é o seguinte, ele traz aqui uma análise, né?
A descrição da estratégia, que é a parte fundamental do plano de negócios, foi assertiva, permitindo ao leitor compreender qual é o caminho que a empreendedora adotará para se diferenciar de outros concorrentes. Tá? A segunda alternativa diz o seguinte: o plano de negócios da Vegan Dulce atende de forma plena o critério de objetividade e de persuasão do leitor, por meio da apresentação de evidências lucrativas dos tipos de doces que serão desenvolvidos. E a 3 diz o seguinte: a empreendedora trouxe uma introdução que é importante para situar o leitor no plano de negócio acerca do contexto e da motivação para a abertura do empreendimento. Aqui tem um errinho de digitação, tá? Motivação é aqui, tá? Está correto apenas o apresentado em qual das alternativas? Aqui, o correto é o seguinte, né? É, correto é a alternativa C, tá? Por que a C? A estratégia descrita é genérica e não mostra como que a empresa se diferenciará. O excesso de fotos também compromete a objetividade e a introdução, porém contextualiza a motivação e a capacidade de uma empreendedora. Apenas a 3 está correta. Um plano de negócio precisa ser claro, objetivo e convincente. A estratégia produzir com qualidade para atender desejos é genérica. Praticamente qualquer concorrente poderia dizer o mesmo, então não define diferenciação. É, dedicar a metade de 40 páginas à fotografia prejudica, prejudica a objetividade. Já apresentar inspiração, trajetória e capacidade para produzir ajuda a contextualizar o empreendimento, né? Então, apenas a 3 se sustenta, tá? Então, na hora da prova, eu acho que o mais eficiente é voltar e ver o que ele pede mesmo. Então, eu acredito que a 3 é o que mais se sustente. A empreendedora trouxe uma introdução que é importante para situar o leitor do plano de negócios acerca do contexto e da motivação da abertura do empreendimento, né? Eu acho que foi isso que ela fez, né? Beleza? Vamos lá. Questão 21. Na empresa Eureka, chegou o momento tão esperado da avaliação de desempenho e do feedback dos gestores. A gestora da área de finanças chamou seus 5 subordinados para esse momento, entregando a cada um deles uma folha para eles escreverem como se viam, quais eram seus pontos fortes e potenciais e o que achavam que podiam melhorar. Era um momento da. E aí a gente tem que completar a frase aqui, né? Então, assim, vamos lá. A gestora da área de finanças chamou seus 5 subordinados para esse momento, entregando cada um uma folha para eles escreverem como se viam, tá? Se eles tinham que se escrever como se viam, é uma autoavaliação, não é? Então a gente tem duas opções aqui que começam com autoavaliação. Aliás, não tem, não. Não, tem duas opções que começam com autoavaliação. É a autoavaliação, e a C. Beleza. Em seguida, a gestora conversou individualmente com os subordinados, ouvindo-os e apresentando seu parecer quanto ao que eles haviam dito sobre si mesmos, né? Mais uma vez reforça a autoavaliação, e quanto à sua visão, e quanto à sua visão de cada um deles em termos de potencialidades e aprimoramentos, e deu um panorama sobre como havia sido o desempenho deles, também de forma individual, no ano que passou, focando em, ó, olha aqui, ó, olha isso aqui, ó, interessante, ó, focando em percepções e sentimentos? Obviamente que não, né, galera? Focando em observações concretas e dados objetivos. É assim que se faz um feedback, tá? Então aqui a gente já matou essa questão só nessa A aqui, né? Só nesse trechinho, né?
O resto aqui é perfumaria, porque não tem nenhuma outra que comece dessa forma, tá? Para que o feedback fosse mais eficiente e os seus subordinados aceitassem melhor o que viria depois, a gestora iniciou conversas individuais com com os pontos positivos e pontos negativos, que é o que se pede na gestão de pessoas, né? Você começa primeiro falando os pontos positivos, e depois você fala, né, de maneira mais discreta os pontos negativos, tá? Beleza? Então a alternativa A aqui é a correta, acho que né, nem precisa detalhar muito, tá bom? Né? É, Acho que a autoavaliação foi o que mais se destacou ali, né? Que por duas vezes ele confirmou a autoavaliação, né? O texto como autoavaliação, né? Vamos para a questão 22. Tribunal de Contas do RN desenvolveu um plano estratégico de comunicação para ampliar a participação dos seus servidores na construção dos rumos da organização para aproximar o órgão da sociedade, atendendo também aos preceitos de transparência e publicidade das ações. Para tanto, definiu direcionadores estratégicos, alinhou projetos e processos, adotou canais, né, internet, intranet e eventos para divulgar suas ações. O plano também estabeleceu critérios de difusão por níveis hierárquicos, estratégico, tático e operacional, além de prever custos e um plano de ação contínuo. Utilizando esse modelo, um professor propôs que seus alunos elaborassem um plano semelhante para a escola em que estudam. Tá? Muito bem. Vamos para a continuação dessa questão. Aí ele pede para avaliar o seguinte: verdadeiro ou falso, né? No campo dos direcionadores estratégicos, os estudantes deverão apresentar a visão, a missão e os valores que norteiam a atividade da escola, de modo a alinhar seu planejamento estratégico da comunicação ao que é a visão de futuro, o propósito e o modo em que se atua. Tá? Bacana, isso parece ser verdadeiro, né? No que se refere ao aprimorar a comunicação da estratégia, os estudantes deverão definir objetivos que reforcem os direcionadores estratégicos e que sejam pertinentes ao diagnóstico que fizeram sobre o que deve ser melhorado na escola, para que tudo caminhe em harmonia. Muito bom também, né? E aí, por fim, então esse parece ser verdadeiro também, né? A segunda é verdadeira, a primeira é verdadeira. E, por fim, a terceira diz o seguinte: o modelo de comunicação estratégica do TCE-RN é específico de órgãos públicos que precisam evidenciar à sociedade o que fazem de relevante para melhorar a sua reputação e, portanto, é inadequado para transposição para um modelo focado na escola. Isso aqui é falso, né, pessoal? Porque o, qual que é a especificidade que um órgão público como o TCE tem que a escola não tem? A escola também é pública. A escola também precisa evidenciar à sociedade o que fazem de relevante para melhorar sua reputação, né? Então, não tem nada de inadequado nesse método, não. Aqui é falso, tá? Beleza? Então, verdadeiro, verdadeiro e falso, né, galera? Muito bem. Isso aí, alternativa B, né? Alternativa B, verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Beleza? Então, missão, visão e valores orientam o plano, né? Os objetivos de comunicação devem responder ao diagnóstico e reforçar esses direcionadores, tá? O modelo não é exclusivo de órgãos públicos. Ele pode ser adaptado à escola, tá? O plano estratégico de comunicação deve estar subordinado à estratégia da organização. Então, missão explica a razão de existir, visão indica o futuro desejado e valores orientam comportamentos, né? Os objetivos de comunicação devem responder ao diagnóstico e reforçar esses direcionadores, tá? É, E o terceiro item é falso, né? Porque ferramentas de planejamento podem ser adaptadas de um órgão público para outro órgão público, que é uma escola, né? Agora,
Em uma aula sobre matemática financeira e sua importância na tomada de decisão na administração, a professora desafia os estudantes a relacionar os termos da coluna A, que representam métodos, ferramentas e processos de matemática financeira, com as observações apresentadas na coluna B, tá? Beleza. A coluna 1, ela fala o seguinte: juros simples, juros compostos, descontos e amortizações, né? Então vamos ver lá a relação no próximo slide, tá? Bom, aqui o A fala o quê? É aplicado, em geral, sobre valores de contas de consumo, como água, luz, mensalidades escolares, e em casos nos quais o pagamento ocorre após o vencimento, tá? É uma opção favorável para realizarmos acordos de pagamento, visto que o saldo devedor ficará menor, no longo prazo, tá? Então, que a gente está falando de juros simples, né? Juros simples aqui. A B está falando do quê? É, é um abatimento muito usado em casos nos quais se deseja incentivar alguma ação de compra, recompensar fidelização ou incentivar a antecipação de pagamento. É favorável quando o percentual aplicado pelo fornecedor é maior do que o rendimento que teríamos se deixássemos o dinheiro em uma aplicação. Tá? Então aqui a gente está falando de desconto. Tá? É, A C fala o seguinte: é o processo em que podemos reduzir a dívida ao longo do tempo e que, em geral, encontramos em financiamento, como a compra da casa, pelo sistema financeiro de habitação. É favorável quando se consegue reduzir a dívida sem comprometer nossa capacidade de ter recursos para uma emergência. Também é favorável por reduzir as taxas administrativas. Aqui a gente está falando de amortização, né? Amortização. E a D fala tipicamente encontrada em dívidas de cartão de crédito, só sobrou essa, né? A mais pesada e temível de todos, né? Ela é muito boa quando a gente está falando de investimento, mas ela é ruim quando a gente está falando de dívida, né? Então a gente está falando de juros compostos, né? Então é tipicamente encontrado em dívidas de cartão de crédito, empréstimo de cheque especial e investimentos que multiplicam no longo prazo o valor original do montante, né? Então, é desfavorável quando se trata de uma dívida contraída, pois o montante devedor ficará maior no longo prazo, mas pode ser favorável quando se trata de um investimento. Pois é, quando se trata de investimento é favorável, né? Beleza? Portanto, a alternativa D, né? Então, juros simples, juros compostos, descontos e amortização, né? É, A alternativa correta nesse gabarito analítico é a letra D, juros simples é a A, juros compostos é a D, descontos é a B e amortização é a C, tá? Então, 1A, 2B, 3B e 4C, né? Ótimo. Vamos lá para a questão 24. João trabalhava em uma indústria metalúrgica operando uma máquina que exige alta concentração e atenção constante. A empresa, após negociação coletiva, decidiu reduzir o intervalo entre as jornadas dos funcionários de 1 hora para 30 minutos, alegando que isso aumentaria a produtividade. Após algumas semanas, João estava tão cansado que dormiu em certo momento e quase bateu a máquina contra a parede durante seu turno. Preocupado, foi até o Departamento de Recursos Humanos e relatou o ocorrido. O profissional do departamento informou que a empresa atua em conformidade à Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, que permite a alteração do intervalo entre a jornada por negociação coletiva, desde que se mantenha assegurado um mínimo de descanso entre a jornada em jornadas de trabalho superiores a 6 horas. Considerando essa abordagem, é correto afirmar que, bom, vamos lá para a continuação. A redução do intervalo entre a jornada é um benefício ao trabalhador. Por quê? Porque permite que a negociação coletiva leve em conta a peculiaridade das atividades e lhe garanta mais horas de trabalho. A negociação coletiva, no que se refere à flexibilização do tempo de intervalo de descanso, representa uma modernidade nas relações de trabalho, fornecendo
poder do Estado no que se refere às relações trabalhistas, né? Fortalecendo o poder do Estado no que se refere às negociações trabalhistas, né? Na verdade não é isso, né? A flexibilização do intervalo interjornada é recomendada como uma revolução nas relações trabalhistas entre empresas e seus funcionários, servindo de base para fortalecimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Tá? As normas de saúde e segurança do trabalho ficam revogadas com a Lei 13.467, que propiciou a adequação do intervalo interjornada por negociação coletiva, levando em conta as peculiaridades de cada setor, tá? Não é bem isso, né? A redução de intervalo entre a jornada por negociação coletiva pode gerar um aumento da vulnerabilidade do trabalhador, visto que há uma relação entre fadiga e probabilidade de ocorrer acidentes, né? Muito bem. Então, a alternativa correta é a alternativa E, né? A negociação coletiva ela pode reduzir o intervalo dentro dos limites legais, mas isso não elimina riscos à saúde e segurança. O caso mostra fadiga e quase acidente, evidenciando o possível aumento da vulnerabilidade do trabalhador. Falamos sobre isso, inclusive, na revisão, né? Então, legalidade não significa ausência de risco. Mesmo que a negociação coletiva permita reduzir o intervalo dentro dos limites legais, a empresa continua responsável por saúde e segurança. O próprio caso ele fornece a evidência, né? Cansaço e quase acidente. A alternativa E, ela conecta a mudança organizacional ao aumento da vulnerabilidade do trabalhador. Na hora da prova, uma estratégia eficiente é voltar lá, identificar o comando, exatamente o conceito que está sendo cobrado, né? Beleza? Ótimo. Em uma aula introdutória sobre marketing, uma professora solicitou que os estudantes de ensino técnico, em pequenos grupos, elaborassem cartazes apresentando definições de marketing de forma objetiva e criativa. A seguir, temos o trabalho realizado por três grupos. O grupo um escreveu que marketing é infalível. Quanto mais investimos, mais teremos retorno. Ixi, esse grupo um tá por fora, hein, galera? Não tá, não? O grupo 2 diz que marketing é conquistar e preservar clientes, né? E o grupo 3 diz que marketing é construir relacionamentos duradouros. Eu acho que a resposta está nesse grupo 2 e grupo 3, né? Seria então o quê? Seria a D, né? Então, grupo 2 e grupo 3 são os que fazem sentido, né? Então, ou seja, conquistar e preservar clientes e construir relacionamentos duradouros, né? Que é mais ou menos reforçando o que o grupo 2 disse, né? Agora, marketing é infalível, quanto mais investimos, mais teremos retorno, não é isso, né? Não faz sentido, tá? Então, marketing não é garantia automática de retorno, né? Conquistar, preservar clientes, construir relacionamentos duradouros são ideias centrais do marketing contemporâneo. Logo, grupos 1, 2 e 3, né, marketing contemporâneo, não é investir mais e receber mais de forma automática. Envolve entender necessidades, criar valor, conquistar clientes, preservá-los e desenvolver relacionamento, né? O grupo 2 capta a aquisição e retenção, o grupo 3 destaca relacionamento duradouro. Por isso, 2 e 3 estão corretos. Na hora da prova, uma estratégia eficiente é voltar lá no comando e identificar exatamente o conceito que está sendo cobrado, né? Beleza? Estão cansados de ouvir isso, né? É isso aí. Muito bem, vamos lá. Uma professora do ensino médio eh, preparou uma aula para estimular estudantes a desenvolverem propostas de soluções para a questão do transporte na comunidade que fica a escola, em que fica a escola. Inicialmente, os estudantes fizeram um aquecimento, entrevistaram um- uns aos outros, né, para levantar necessidades e demandas que tinham em relação aos próprios serviços oferecidos pela escola. O desafio inicial foi respeitar a seguinte regra: livrar-se de todo e qualquer preconceito a respeito das pessoas que irá entrevistar, observando questões e ouvindo suas histórias, tá? Muito bem, vamos lá para a continuação. Após esse aquecimento, os estudantes seguiram, em pequenos grupos, as seguintes ações. Primeiro,
entrevista com as pessoas da comunidade para compreender suas necessidades, registrando os dados e as informações coletadas a respeito da regra do aquecimento, tá? Depois, a organização dos dados e informações coletadas, discussão livre para gerar ideias, estimulando a participação de toda a equipe. A quarta, criação de um modelo materializado de ideia a ser desenvolvida como solução para a necessidade levantada. Quinto, apresentação desse modelo para a realização de testes e recebimento de feedback das pessoas e da comunidade. Por fim, realizar aprimoramentos e ajustes, né? Então, as etapas 1 a 5 são, respectivamente, chamadas de quê, galera? A resposta alternativa E, né? A sequência corresponde ao design thinking, né? Ou seja, a empatia, né, que é ouvir os usuários, a definição, que é organizar e delimitar o problema, a ideação, que é gerar soluções, a prototipação, que é materializar a ideia, né, e validação e teste, né? O design thinking, ele diz justamente isso, né? Ele pode ser lembrado como um ciclo centrado no usuário. Empatia, compreender as pessoas e contexto, definição, organizar eh, dados, formular o problema, ideação, gerar alternativas, prototipação, tornar uma ideia concreta, validação ou teste, colocar a solução diante dos usuários, perceber o feedback e ajustar. O enunciado ele descreve exatamente essa sequência. Na hora da prova, né, a gente tem que prestar atenção no que está se pedindo, né? Muito bem. Vamos lá. Questão 27. Tá acabando, galera. Fiquem tranquilo, são 30 questões e só. A Del Monte explorou sua comunidade online de 400 membros, escolhido a dedo, denominada I Love My Dog. Eu amo meu cachorro, né? Quando pesquisou sobre uma nova ração para o café da manhã dos cães, houve consenso entre os membros para algo com sabor de bacon e ovos e uma dose extra de vitaminas e minerais. A empresa continuou trabalhar com a comunidade online durante todo o desenvolvimento do produto e colocou no mercado a linha fortificada Sanal 6 Breakfast Beats, né? Em metade do tempo normalmente necessário para alcançar um novo produto. Muito bom. Vamos para a continuação aqui da questão 27. A partir do estudo de caso acima, uma professora do ensino técnico de administração debateu com a turma a aplicação de pesquisa de marketing online. Depois pediu que escrevessem suas conclusões. Aí vieram 3 estudantes, né? O estudante 1 disse o seguinte: o caso relatado evidencia que a pesquisa de marketing online possibilitou à empresa Del Monte observar informações valiosas para o desenvolvimento de um novo produto, economizando recursos e tempo. O estudante 2 disse que pesquisas de marketing online e pesquisas presenciais diferem em termos de meios de acesso ao público-alvo, mas ambas exigem rigor científico e foco em fazer as perguntas certas às pessoas certas no tempo certo, tá? Isso de três, por permitirem o alcance de mais pessoas com menor impacto no caixa das organizações, as pesquisas de marketing online dispensam o uso da técnica de amostragem, focando na população para trazer resultados mais confiáveis. E aí ele questiona aqui, está correto afirmado ou afirmado pelo estudante 1, estudante 2, estudante 3, ou 1 e 2, ou 1 e 3? Vamos lá. A alternativa correta, nesse gabarito, é a letra D. Os estudantes 1 e 2 estão corretos. Pesquisa online pode reduzir tempo, custo e continua exigindo rigor metodológico. Maior alcance não elimina a necessidade de amostragem adequada.
Pesquisa online pode acelerar a coleta e reduzir custos, mas não elimina a metodologia. A afirmação do estudante 2 é importante. Canal de coleta muda, rigor científico não muda. Já o estudante 3 ele erra ao sugerir que maior alcance dispensa técnicas de amostragem, né? Então, ter acesso a muita gente não garante que a amostragem represente corretamente a população, certo? Muito bem. A Johnson Johnson enfrentou nos anos 1980, uma crise grave devido à ação criminosa externa de adulteração de um dos seus remédios mais famosos, o Tilenol. Essa ação resultou na morte de algumas pessoas que compraram em supermercados de Chicago, nos Estados Unidos, o remédio, né? Que estava envenenado por cianureto, tá? Ao ter ciência do problema, por um telefonema de um jornalista, a empresa agiu rapidamente, comunicou à imprensa que não colocaria a saúde pública em risco, mesmo que essa decisão custasse milhões de dólares. Montou um gabinete para a gestão do problema, organizou internamente os processos de embalagem do produto para reduzir os riscos de adulteração e realizou diversas comunicações para o seu público, apelando para que não usassem o produto enquanto não descobrisse o que havia acontecido, reforçando seus valores organizacionais. Esse caso ilustra ações primordialmente relacionadas a um processo de gestão, né? Do ponto de venda, visando evitar casos futuros da contaminação do produto e manter a geração de caixa do produto chefe das vendas, né? Da comunicação e da imagem, em que transparência e a rapidez de decisão foram fundamentais para preservar a reputação da empresa em tempos de crise. Do marketing e vendas, em que o reforço da publicidade com os benefícios do produto foi o foco prioritário para que a empresa não perdesse o seu volume de vendas, né? Não foi isso, né? Da produção, com a priorização de ações que possibilitaram a organização ampliar os níveis de fabricação do produto para realizar a reposição de forma imediata, atendendo à demanda. Da qualidade, né, de modo que o índice de refúgio na produção do Tilenol fosse mínimo e seu processo de reposição eficaz, otimizando os custos, né? Então a resposta aqui está bastante clara, inclusive a gente pode responder isso eh, com algumas das perguntas anteriores, né, que a gente já respondeu, né. A alternativa correta, nesse gabarito, é a letra B, né. O caso Tilenol é clássico de gestão de crise, comunicação e imagem, tá. Inclusive, essa pergunta, ela já foi respondida com questões anteriores, né. Se você prestou atenção nas questões anteriores aí, você já tinha a resposta para essa também, tá? Eh, o caso Tilenol, ele é clássico, né, de gestão de crise, né, comunicação, imagem, né? Então, ele mostra aí resposta rápida, transparência, orientação ao público e ações coerentes com os valores, ajudaram aí a preservar a reputação da empresa. No caso, o Tilenol, a prioridade foi proteger as pessoas e preservar a confiança, mesmo com grande custo, tá? Houve comunicação rápida, transparência, orientação ao público e reorganização de processos, né? Isso caracteriza a gestão de crise com forte componente de comunicação, e imagem, tá? Então não foi uma campanha de vendas, nem uma decisão centrada em manter faturamento. Legal? Muito bem, tá? Agora a questão 29, tá? Conhecendo a importância da estatística como ferramenta de tomada de decisão na gestão, um professor apresentou a seguinte problema à sua turma de ensino técnico. A pedido do gestor, um assistente administrativo de uma pequena empresa de manutenção, montagem de microcomputadores, precisa apresentar um relatório sobre a folha de pagamento da empresa, a qual deve incluir média e a mediana dos salários. A lista a seguir apresenta os salários dos 5 funcionários da empresa. Vamos lá. Então, a primeira questão aqui diz o seguinte. Não, vamos falar os itens aqui, né? A pessoa A, auxiliar, recebe R$ 2.000, a B, assistente, recebe 2.500, a C, analista, recebe 3.500,
A, a D, analista júnior, recebe 5.000 e o diretor recebe 30.000. Tá? Então, a média salarial é 8.600, certo? E esse valor é o que mais fielmente representa o salário típico da organização, podendo ser usado como indicativo que as pessoas daquela organização ganham em torno de 8.600. Obviamente, isso é falso, né? Por quê? Porque esses 8.800 eles só existem porque existe esse de 30.000. Então, o de 30.000 distorceu essa média, né? Ninguém ganha 8.600. A maioria ganha menos que isso. Só o diretor ganha acima disso, tá? Então é falso eu dizer que esse valor representa mais fielmente o salário típico da organização, tá? Por outro lado, a mediana salarial da empresa é de 3.500, que a mediana é o centro aqui, né? Então, a mediana é 3.500, né? Organizando em ordem crescente, a mediana é o fator do meio, tá? O item do meio. Tá? Se houverem dois itens, você soma os dois e divide por 2 e faz a média dos dois itens, tá? Se for número ímpar, aí você só vai ter um item, beleza? Tá. Esse valor nos indica o ponto central de um conjunto de dados que estão organizados de menor para maior, trazendo a ideia do salário típico da organização. Esse aqui sim poderia ser considerado o salário típico, né? 3.500, tem um que ganha 5, tem outro que ganha 2.500, tem outro que ganha 2.000, tá? Pode ser verdadeira essa. E a terceira, o mais indicado é usar mediana para representar esse conjunto de dados, uma vez que há valores discrepantes do salário. Eu também acredito que essa seja verdadeira, por quê? Porque essa primeira, para mim, é totalmente falsa, né? Então, acho que falso, verdadeiro e verdadeiro, né? Que seria então a alternativa D. Beleza? Beleza. Então tá. Então, a média de 8.800, mas ela é puxada, a média é de 8.600, né? Mas ela é puxada pelo salário de 30.000 e não representa bem o salário típico da organização. O que representa tipicamente o salário da organização é a mediana, né? Que é de 3.500. Então, essa é a mais adequada aí, tá? Beleza? Ótimo. Questão 30. Um microempresário estava assistindo uma palestra online sobre marketing e ficou muito atento quando o palestrante disse que muitas foram as mudanças pelas quais o marketing passou durante o século XX até os dias atuais, em decorrência das modificações que ocorreram na sociedade. Hoje, uma das bases mais fortes do marketing está no relacionamento com o cliente, o chamado marketing humanizado, que visa criar um relacionamento autêntico entre a marca e a organização, a marca, a organização e seus clientes, e, para tanto, traz diversos pilares como empatia, personalização de produtos ou de serviços, né? Busca por transparência nas comunicações, responsabilidade social e construção de um relacionamento de longo prazo, fidelizando os seus clientes. Bom, uma vez que a organização adota um marketing humanizado e compreende as necessidades do cliente, ela deve manter sua comunicação unilateral para evitar ruídos de comunicação e compreensão do que deseja passar como imagem. O marketing humanizado prioriza a promoção dos produtos e serviços, permitindo que a organização controle a sua imagem e venda com mais rapidez e amplie sua base de clientes, o que deve ser o foco primordial. A empatia, que possibilita às organizações entenderem as necessidades dos clientes, é uma chave para que se possa ir além do que parece óbvio, né? Ampliando aí as possibilidades de encantarem seus clientes, né? Então, está correto o que está descrito em, né, A1, A2, A3, A1 e A2, A1 e A3, né? Muito bem, vamos lá ver essa resposta, né? Bom, a letra correta é a C, tá? O marketing humanizado pressupõe diálogo, relacionamento e compreensão do cliente. Por isso, é, por isso
Um e 2 estão erradas, tá? A empatia ela permite compreender necessidades e experiências que podem encantar o cliente. Apenas 3, marketing humanizado pressupõe relação autêntica, empatia, personalização e diálogo, né? Comunicação unilateral contradiz essa lógica, né? Então a 1 é falsa. Priorizar apenas promoção e controle pela imagem também reduz marketing à propaganda. Então, 2 é falsa, tá? Então, a empatia, por outro lado, ajuda a compreender necessidades menos óbvias e criar eh, experiências de valor, né? Então, a 3 é verdadeira. Bom, agora entramos na questão discursiva. Aqui a estratégia muda, não basta conhecer o assunto, é preciso cumprir cada verbo do comando. No item A, a banca exige 3 movimentos: escolher 2 gargalos do texto 1, relacionar cada um ao eixo ESG, compreender e indicar uma estratégia empresarial para reduzir cada gargalo, e no item B, a outra sequência: propor uma aula, incluir uma pesquisa de marketing com empresas do entorno da escola, investigar reciclagem e reaproveitamento de resíduos sólidos, verificar como que essas ações são comunicadas à sociedade e explicar os passos que os estudantes seguirão. Observe como o comando funciona, quase como uma lista de verificação. Antes de escrever, vale transformar cada exigência em uma palavra-chave. Depois de redigir, confira uma a uma. Isso evita a situação comum de produzir um texto coerente e bem escrito, mas perder pontos porque uma das entregas não apareceu explicitamente. Bom, uma resposta forte, ela pode ser construída como um checklist, tá? Primeiro parágrafo, apresente os 2 gargalos e nomeie explicitamente os eixos ESG. Por exemplo, baixa educação da população pode ser relacionada ao eixo social. Ausência de mecanismos de incentivo e fiscalização pode ser relacionada à governança. Em seguida, dê uma ação concreta para cada um. No segundo bloco, descreva a aula e a pesquisa de marketing, né? Então, defina o objetivo, selecione empresas do entorno, elabore o questionário, o roteiro, faça a coleta, organize e analise os dados, compare práticas de reciclagem e reaproveitamento, verifique como as empresas comunicam essas ações ao público. Feche com a apresentação dos resultados e propostas, tá? Outra forma de pensar é usar a fórmula diagnóstico, ação, justificativa e evidência. Assim você reduz o risco de escrever um texto bom, mas incompleto em relação ao comando. Tá legal? Então, se você escreveu algo nesse formato, eu tenho certeza que você vai chegar a uma pontuação bastante alta aí, tá bom? Beleza. Então, para fechar, use um procedimento de 4 etapas. Primeiro, leia o comando e descubra exatamente o que a banca quer. Segundo, identifique o conceito central, não comece pelas alternativas. Terceiro, elimine as opções incompatíveis com o texto, com o conceito, com a sequência lógica do processo. Quarto, somente então escolha e confira a alternativa. Nas questões de asserção, avalie cada frase separadamente, só depois a relação entre elas. Nas questões de sequência, reconstrua o processo antes de olhar as combinações. Nos cálculos, faça a conta, interprete o resultado e na discursiva transforme o comando em checklist. O objetivo dessa revisão é sair da lógica de decorar letras e passar a reconhecer critérios. É isso que permite resolver uma questão mesmo quando o contexto muda, tá bom? Espero que vocês tenham ido muito bem e contem comigo para as próximas revisões. Agora eu vou dar continuidade ao meu contexto de educação financeira, matemática. E aí, quando surgir alguma outra coisa nesse sentido, eu volto para esse tipo de playlist, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem em paz.